Olha, até no final de semana os membros da CPI estão articulando e a chapa do Bolsonaro está esquentando. Olha, hoje saiu a notícia de um relatório do TCU, Tribunal de Contas da União, que é um relatório bomba, que vai ser usado já nas primeiras semanas da CPI. Então, prepare-se, nas próximas semanas veremos a CPI se debruçar sobre relatórios tanto do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, quanto do Ministério Público, que investiga inações do governo Bolsonaro na pandemia. Só que o relatório do TCU que foi noticiado hoje é nitroglicerina pura contra o Bolsonaro, porque mostra que o governo Bolsonaro é culpado por uma série de outras coisas que a gente nem estava falando sobre no escopo da CPI da Covid. Claro, estão no tema da CPI, mas que não estavam sendo tão noticiadas. Por exemplo, a inação do governo Bolsonaro, ou seja, o Bolsonaro não agiu para comprar seringas, para comprar soro fisiológico, para comprar os medicamentos, o kit intubação, e o relatório do TCU mostra exatamente como o governo Bolsonaro agiu para que tudo isso ficasse em falta. Quer dizer, além de falar, o governo Bolsonaro não agiu para que esse problema se solucionasse, quer dizer, a falta desses insumos, o governo Bolsonaro agiu para que o problema se agravasse. E aí ele aponta a responsabilidade total do governo Bolsonaro. Eu vou falar disso e do que a CPI vai investigar nas próximas semanas, que eles já estão começando a fazer o calendário de como será as próximas semanas da CPI da Covid. Na terça-feira e na quinta-feira eles vão se reunir lá em Brasília, ou vão se reunir semipresencialmente por videoconferência e já vão começar a discutir tudo. Vou falar disso, mas antes um segundinho. Se você quer ver a casa cair pro Bolsonaro, que é isso que eu quero ver, né? A gente não quer só ver CPI e investigação, a gente quer que a investigação culmine na queda desse desgoverno. Se é isso que você quer, então se inscreve no canal, curte o vídeo. Olha, é um segundinho, é de graça se inscrever no canal e você ajuda a oposição ao Bolsonaro. E aqui no Plantão Brasil a gente está fazendo oposição também nas ruas. Hoje, na cidade de Porecatu, não, foi ontem, no interior do Paraná, estava um dos inscritos do canal rodando com uma moto de som. Ele rodou em duas cidades, lá em Florestópolis, interior do Paraná, mostrando com a nossa música contra o Bolsonaro, que denuncia os crimes do Bolsonaro, que ele não quis comprar vacina, tudo isso. A gente também rodou ontem em Parauapebas. Eu vou mostrar no próximo vídeo o vídeo de como foi em Parauapebas. O carro de som lá rodou por 2 horas ontem e vai rodar mais nas próximas semanas. E vou mostrar no final desse vídeo o trecho bem legal lá em Porecatu, tem tanta cidade no Brasil. Porecatu, no interior do Paraná. No final desse vídeo eu mostro. Quem quiser ajudar essas ações do Plantão Brasil, a gente está tentando rodar em pelo menos 10 cidades por semana, já batemos a meta em 3 semanas, denunciando os crimes do governo Bolsonaro, denunciando a inação dele na pandemia, que não quis comprar vacina, a mansão do Flávio, 4 mil mortos por dia e que a culpa disso tudo é do Bolsonaro. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário eu deixo Pix, PicPay e apoie-se pra gente continuar indo pra cima desse desgoverno assassino. E a CPI vai mostrar exatamente, vai escancarar pro povo, pra quem ainda não sabe, o quão assassino é esse desgoverno. E agora vamos falar sobre o assunto que é a CPI. E não se esquece de se inscrever no canal que ajuda muito. Agora vamos falar da CPI. Os membros da CPI começaram a vazar na mídia o que serão as primeiras tratativas, as primeiras atitudes da CPI da pandemia contra o Bolsonaro. A primeira coisa, eles vão usar o relatório do TCU. O relatório do TCU diz algumas coisas. Primeiro, quanto ao kit intubação, muita gente não sabe, eu até falei, quem me segue no Twitter sabe que eu tô falando disso nos últimos dias, o kit intubação tá em falta em vários locais do Brasil, e tem uma coisa, vários hospitais não dizem publicamente, não fazem um alarde que o kit intubação acabou. Por quê? Porque senão familiares de pacientes vão entrar na justiça, porque é tortura intubar alguém sem medicamento, sem que essa pessoa esteja em coma induzido. Até teve uma entrevista no Fantástico do domingo passado, que o médico falava, olha, você intubar uma pessoa e essa pessoa não está sedada, além de não ajudar essa pessoa em nada, a intubação não funciona, você está torturando a pessoa até a morte. Essa pessoa vai literalmente morrer de dor. É isso que vai acontecer. Então, não adianta. Se acaba o remédio de kit intubação, o hospital tem que dar um outro jeito, que não adianta mais intubar as pessoas. E intubar é o último recurso antes da pessoa morrer de Covid. Só para você ver o que está acontecendo no Brasil, e isso é culpa do Bolsonaro. Quem diz isso não sou eu, Thiago. Quem diz isso é o Tribunal de Contas da União, em um relatório que mostra o que o governo Bolsonaro fez. Mostra, por exemplo, que o Ministério da Saúde, deliberadamente, veja bem, por opção do Ministério da Saúde, eles decidiram não contar os estoques de medicamentos do kit intubação desde o começo da pandemia. Quer dizer, pessoas estão sendo intubadas em alguns lugares mais, em outros lugares menos, e eles não estavam sabendo de nada porque o Ministério da Saúde decidiu, não, vamos simplesmente trabalhar cegas. A gente vai mandando pouco a pouco o medicamento e vamos torcer para tudo dar certo. É isso
Isso que o governo Bolsonaro fez no caso do kit intubação. E pessoas nesse momento, enquanto eu gravo o vídeo, e enquanto você está assistindo, a não ser que você esteja assistindo esse vídeo em 2030, daqui a alguns anos, tem pessoas, se você está assistindo agora, em abril de 2021, pessoas morrendo, torturadas, sem sedativos nos hospitais por conta do governo Bolsonaro. E aí, ele mostra o quê? Que quando o Ministério da Saúde foi avisado, eles foram alertados várias vezes, 40 dias antes de começar a faltar em São Paulo, o governo do estado de São Paulo avisou, e aí, ó, o Bolsonaro não quer politizar, mas não tem como não politizar. O governo do Dória avisou o governo do Bolsonaro, ó, vai faltar medicamento do kit intubação. O que o governo Bolsonaro fez? Nada. Para piorar, o governo Bolsonaro foi lá e confiscou os sedativos. Eles confiscaram os sedativos para distribuir para o resto do Brasil. Quer dizer, onde já estava faltando, vamos confiscar aqui e mandar para outros lugares onde também está faltando. E aí, mais gente morreu por conta disso. Para piorar, quando finalmente o governo Bolsonaro tomou uma atitude de mandar sedativos, sabe o que o Ministério da Saúde fez? Mandou a mesma quantidade para todos os estados do Brasil. Sem levar em conta o seguinte, ó, aqui tem mais gente sendo entubada, ali tem menos gente sendo entubada. Não, vão mandar medicamento igual para todo mundo. Aí tem lugar que nem tá precisando e tá recebendo. E tem lugar que tá precisando de um monte e tá recebendo um pouquinho. É isso o que fez o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro. Aí o relatório mostra que tem decretos do Bolsonaro que obrigavam o Ministério da Saúde, decretos do próprio Bolsonaro, que obrigavam o Ministério da Saúde a fazer isso. No meio do decreto tá lá nas entrelinhas. E que o Ministério da Saúde fez portarias internas para o Ministério da Saúde, desobrigando o Ministério da Saúde a fazer isso. Esse é o governo Bolsonaro. Quer dizer, no próprio decreto que ele assina sem ler, ele fala, ó, o Ministério da Saúde vai coordenar tudo isso. E aí, as secretarias estaduais não podem fazer nada, que ficam dependendo do Ministério da Saúde do governo Bolsonaro. E aí os governadores fazem o quê? Estão dependendo do governo Bolsonaro. E aí o próprio Ministério da Saúde internamente diz, não vamos lidar com esse problema não. Vocês não podem por decreto e nós também não vamos lidar porque a gente não quer. É isso que aconteceu e aí as pessoas estão morrendo. Tem muito mais gente morrendo do que deveria morrer por conta disso. Estão matando pessoas nesse momento. É um governo assassino. Por isso que quando a gente fala governo assassino, a gente não está brincando. Tem gente que é mais despolitizada, que não assiste muito as notícias, que não vê muito o que o Bolsonaro está fazendo, ou não liga os pontos, que fala, vocês chamam o Bolsonaro de assassino, vocês vão banalizar essa palavra genocida, a palavra assassino. Não, está acontecendo e é culpa do Bolsonaro, o TCU mostrou. E aí os senadores já falaram, isso tudo, nas primeiras semanas, o relatório está pronto, eles podem, já estão falando, ó, o Bolsonaro queria que a CPI fosse só presencialmente e que os senadores ficassem em casa para não ter sessão nunca. Eles já falaram, por videoconferência a gente vai votar coisas assim, ó, por exemplo, um requerimento pedindo para o TCU acesso ao relatório completo, um requerimento pedindo para o Ministério Público Federal, ou seja, para todas as entidades do Ministério Público no Brasil, em todos os estados e na União, pedindo qualquer informação sobre todas as investigações sobre o governo Bolsonaro na pandemia. Quer dizer, informação de quanto gastou com cloroquina, de quanto deixou de gastar com vacina, tudo isso que tiver investigação em algum lugar, e olha, tenha certeza, há dezenas de investigações em curso. Tudo isso que estiver sendo investigado, a CPI vai ter acesso, mas já nas primeiras semanas. E aí, eles já estão fazendo o calendário de quem vão convocar. Lembre-se, a maioria na CPI é antigovernista, então não tem como o Bolsonaro barrar isso tudo. Você pode falar, Thiago, mas querer é uma coisa, difícil é ir lá, pegar o relatório, apontar tudo, convocar o Pazuello. Não, a maioria é antigovernista, eles já estão falando como vai ser, ó. Convocar Pazuello, ex-ministro da Saúde, um dos maiores responsáveis por isso, que o próprio Pazuello falou, o próprio Bolsonaro falou. Eu lembro quando o Pazuello teve Covid, que o Bolsonaro foi lá gravar vídeo com ele, o Pazuello falou, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Usou uma frase desse tipo para dizer que ele só obedece ordens do Bolsonaro. Tá tudo documentado por vídeos, o próprio Jair Bolsonaro. E aí o Pazuello vai ter que delatar quem era o mandante dos crimes que ele cometeu, porque senão sobra para ele, Pazuello. E ó, vou falar, Pazuello não é milionário, não tem caneta que pode ajudá-lo em nada. O Pazuello vai ficar bem mal na vida dele se ele não delatar o Bolsonaro. E ele vai delatar, obviamente, o Bolsonaro. Ele vai tentar defender o Bolsonaro. Mas lá na frente, quando chegar na justiça, o Pazuello vai ter que... não tenha dúvidas, ele vai jogar toda a culpa no Bolsonaro, porque ele vai ver que a corda estoura do lado mais fraco, e agora não vai estourar a corda pro Pazuello, mas já vai. Então, em algum momento ele vai se voltar contra o Bolsonaro. Não vai ser durante a CPI, mas o Pazuello vai ser, olha, imagina, vai ser
Sabe um tribunal de inquisição? Quase isso, só que a diferença é que quem tá lá na frente é um verdadeiro criminoso, então vai ser uma inquisição bem justa ao Pazuello. Aí depois Ernesto Araújo, porque foi ele quem cortou a ponte do Brasil com a China. A China, desde os governos do PT, é uma das maiores aliadas do Brasil. E aí o Ernesto Araújo, claro, a mando do Bolsonaro, lembre-se sempre disso, cortou as pontes do Brasil com a China e a gente não consegue importar nem os insumos da vacina. Atrasou muito, era pra gente ter hoje 40, 50 milhões de doses a mais. O problema do Bolsonaro é o seguinte, isso tudo está documentado, isso é o que os senadores não param de falar. Não é uma CPI em que, olha, tem um crime, e aí o crime era não sei quem, usando laranja, tem que investigar fulano, que vai delatar fulano, aí você vai ligando um monte de pontos, sabe, uma investigação difícil, que acontece muitas vezes. Essa não. Tá tudo lá documentado, os crimes são todos confessos. Estão todos em vídeos, online, para todo mundo ver. Inclusive, eu aqui no Plantão Brasil mostrei vários desses vídeos aqui com meu celular nos últimos meses. Então, olha, tá muito documentado, então não tem uma investigação muito grande para fazer. A CPI se chama uma investigação e tudo mais, porque talvez ache coisas que a gente ainda não sabe, mas porque precisa do processo de investigação, que é da CPI, para que se crie o relatório final, que é o relatório, olha, tem uma grande chance do relatório final pedir o impeachment do Bolsonaro, é uma grande chance. O relatório final não pode pedir a prisão do Bolsonaro, pode apontar crimes passíveis de prisão de várias pessoas, inclusive do Bolsonaro, mas não pode falar prenda o Bolsonaro. Mas pode falar, porque ele é o presidente, mas pode falar impeachment. E aí, com o governo completamente desgastado, o que se fala, o que todo analista fala, e lá em Brasília se fala é o seguinte, o governo Bolsonaro, na melhor das hipóteses, veja bem, se tudo der certo pro Bolsonaro, ele vai se desgastar muito, a rejeição a Bolsonaro vai aumentar muito e ele vai chegar em 2022 no chão para a eleição, com chance de não ir nem para o segundo turno. Isso é se tudo der certo para o Bolsonaro. Se tiver algum ponto fora da curva ou as coisas começarem a dar errado, o Bolsonaro não chega nem até o fim desse ano. Isso é o que se fala. E veja bem, uma CPI que tem prazo para acabar. O relatório da CPI pedindo impeachment do presidente, apontando todos esses crimes, depois de um espetáculo que o Brasil inteiro vai ver, vai ser televisionado em rede nacional, e não tenha dúvida de que toda a mídia vai fazer um escarcéu quanto a isso, a mídia mundial vai fazer um escarcéu quanto a isso, olha, é um pedido de impeachment diferente dos 108 que o Arthur Lira tem na gaveta dele, com uma pressão completamente diferente que vai vir do próprio Centrão. Então, o Bolsonaro sabe disso. É por isso que ele está em pânico. É por isso que ele está completamente desesperado. Você percebeu que o Bolsonaro ele voltou a fazer ameaça nessa semana e ninguém deu a mínima? Você percebeu isso? O Bolsonaro falou, o meu exército, falou 2 vezes essa semana e ninguém deu a mínima. Que isso é exército, cara? Cala a boca. Parece... O Bolsonaro, muita gente achava que ele era um pitbull latindo, prestes a sair da coleira e morder todo mundo. É um chihuahua, assim, um cachorrinho pequenininho, aquele menorzinho assim que ninguém tem medo. É isso, Bolsonaro. Ele fala, se o povo pedir, eu vou tomar uma atitude. Depois de 28 meses como presidente, você vai tomar uma atitude agora. Qual atitude? Com o quê? Olha, virou piada. O Bolsonaro conseguiu virar piada até entre os apoiadores dele. Eu mostrei no vídeo de ontem. É isso. E agora, também virou piada lá em Porecatu, no interior do Paraná. Gente, eu vou falar, quando eu comecei o Plantão Brasil, eu não imaginava que a gente ia atingir tanta gente em tantos lugares do Brasil. A gente rodou no interior do Pará ontem, rodamos no litoral do Rio Grande do Norte, agora interior do Paraná. Olha só como foi legal lá em Porecatu. Um trecho lá em Porecatu, e o rapaz falou que ele rodou também em Florestópolis, no interior do Paraná, e ele falou que ficou extremamente surpreso que todo mundo, as pessoas até saem das casas para dançar a música, para aplaudir, que tá todo mundo contra o Bolsonaro. Ele não imaginava que o interior do Paraná só tem o Bolsominion. Não. A aceitação foi muito grande. Lá no Rio Grande do Norte, o inscrito do canal Almir também falou, olha, o rapaz do carro de som disse que a aceitação foi muito grande, todo mundo feliz com o carro de som,
todo mundo contra o Bolsonaro, que foi, assim, muito grande a aceitação. E os carros de som no Rio de Janeiro também falavam que em setembro, outubro do ano passado, quando a gente rodava denunciando os crimes do Bolsonaro, tinha mais gente que falava contra o carro de som do que gente apoiando, e que agora não, a grande maioria das pessoas apoiam o carro de som contra o Bolsonaro e é pouquíssima gente que faz algum xingamento, algum gesto, alguma coisa assim. Então, ó, tá mudando. Aquilo que a gente vê nas pesquisas se reflete nas ruas. Eu tô falando aqui de locais diferentes, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, interior do Paraná. Coisa tá mudando, estamos no caminho certo. Você quer ajudar as ações? Embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário, Pix, PicPay, apoie-se. Vamos continuar indo para cima desse desgoverno. Aproveita, me segue nas outras redes que está no primeiro comentário também. Se inscreve no canal. Falou!